Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do programa Bom Profissional. Nesta aula estaremos falando sobre medição e orçamento. Estaremos focando especificamente na medição. Mas o que seria a tal medição? Medição é calcular a quantidade de trabalho. Por exemplo, quando se diz que nós temos 1 m² de alvenaria ou temos 16 metros cúbicos de betão, para se chegar a este resultado é feito um trabalho de medição. E o que seria orçamento? Orçamento seria a previsão do custo. Então, quando falamos de orçamento, falamos mais do budget, falamos mais do dinheiro. E o elemento sine qua non para se chegar à previsão do custo é a medição. E é sobre isto que estaremos focando nesta aula. Vamos dar aqui como exemplo um salão. Poderia ser qualquer outra coisa, com essas dimensões de 30 por 10. O que vamos fazer primeiro aqui? Vamos quantificar os blocos. Para quantificar os blocos é muito simples. Temos a seguinte fórmula, bem básica, que é o perímetro vezes altura vezes 13. Então, após compor esta fórmula, ou então após deduzir esta fórmula, chegamos aí à quantidade de blocos. Mas, atenção, o 13 é apenas para os blocos comuns, aqueles que têm a dimensão de 40 por 20 centímetros. Vamos ver a explicação disso no final desta quantificação. Então, temos aqui o exemplo prático do nosso edifício ali do salão. Vamos extrair aqui o perímetro, que é muito simples. O perímetro é lado mais lado, mais lado, mais lado, mais lado. Neste caso, lado vezes N. Então, temos ali um edifício de 30 por 10. Então, extraímos ali o perímetro, temos ali o 30 mais 30 mais 10 mais 10, que é igual a 80 metros lineares. Então, após extrair essa medida e termos o resultado do perímetro, daí fica simples. Pegamos o perímetro e multiplicamos pela altura do edifício, caso não tenha empenas. Após a multiplicação, obtemos aí o resultado, que é a área de alvenarias. E a área nós medimos em metro quadrado. E após obtermos esta área, multiplicamos por 13. A partir daí, obtemos o resultado, que é a quantidade de blocos. Para este caso específico, 5.200 blocos para a construção daquele salão. Então, vamos aqui explicar por que multiplicar por 13. Muito simples. Como eu disse, temos aqui o bloco comum com a dimensão de 40 por 20 centímetros. Aqui a representação é metro. Então, o que acontece? O 13 é a quantidade de blocos que entra é 1 m². Como é que se obtém esse resultado? Basta dividir o 1 pela área que ocupa um bloco. Neste caso, seria o 0,40 vezes 0,20. Obtemos ali um resultado de 0,08 m². Esta é a área que um bloco ocupa. Então, pegamos a área grande, que seria 1 m², e dividimos pela área menor. Então, obtemos ali um resultado de 12,5. Daí, arredonda-se para 13 blocos. Se tiveres blocos com outras dimensões, basta usar o mesmo método. Atenção, daí não usa o 13, não vai multiplicar por 13, vai multiplicar por um outro número que obteres a partir do resultado da multiplicação ali entre a altura e a largura do bloco. Vamos passar aqui para outro tema, que é a quantificação de cimento e areia no betão. Muito simples. Vamos ver, vamos dar aqui exemplo de um pilar. Se saberes quantificar um pilar, vai saber também quantificar uma viga e alguns outros elementos feitos em betão armado, porque a questão é volume. Apenas difere na armadura. A fórmula que usas para calcular a quantidade de armaduras de uma viga ou de um pilar não é a mesma fórmula que usas para quantificar a armadura de uma laje. Então, vamos ver aqui exemplo de um pilar. A fórmula é muito simples. Primeiramente, que é o comprimento vezes largura vezes altura, que é aquela fórmula básica para obter o volume. Então, depois de obter o volume, aí vamos
vamos quantificar o cimento. Então, quantidade de cimento seria igual ao quê? Seria igual a volume vezes o rendimento de cimento por metro cúbico de betão. O que seria isso de betão? Já existe uma tabela estipulada que, dependendo do traço, a quantidade de cimento para 1 metro cúbico de betão vai variando. Então, temos aqui esta tabela. Esta tabela aqui não está completa. Pode baixar aí na internet, só basta pesquisar rendimento de betão por metro quadrado. Ou mesmo, nós disponibilizamos esta tabela gratuitamente para os inscritos do nosso curso. Então, temos aqui, por exemplo, esta tabela, onde temos o traço, a quantidade de cimento em quilograma, a quantidade de cimentos em saco. Então, vamos aprender aqui, de forma básica, a interpretar essa tabela. Com exemplo prático. Temos aqui o volume, seria igual ao quê? Temos ali os pilares com uma dimensão de 25 por 45 centímetros, neste caso da base ali do pilar, e com uma altura de 5 metros. Então, basta multiplicar aí o 25 por 45 por 5, que é a altura. Então, obtemos ali um volume de 0,5625 metros cúbicos. Então, o que vamos fazer a partir desse ponto? Vamos multiplicar pela quantidade de pilares para termos ali o volume global. Neste caso, temos 12 pilares naquele nosso salão. Então, obtemos ali um volume total de 6,75 metros cúbicos. Então, o que nós fazemos? Pegamos o volume obtido e multiplicamos pela quantidade de cimento por metro cúbico. Neste caso específico, estamos a usar aqui o traço 1, 2, 3, que eu destaquei ali a vermelho. Então, multiplicamos por 344, que é a quantidade de cimento que entra em 1 metro cúbico de betão, no traço 1, 2, 3, ou mesmo poderia multiplicar simplesmente por 7, que é a quantidade de sacos. Por que 7? Porque dividindo 344 kg por 50, que é a quantidade por saco, então nós obtemos um resultado próximo ao 7, por isso arredondamos. Então multiplicamos, encontramos aqui o resultado de 2.322 kg de cimento. Então, como eu disse anteriormente, multiplicamos por 50 e obtemos ali o resultado de 46,44 sacos. Mas como não podemos comprar esta quantidade, então arredondamos. Ou podes majorar aí até um limite certo, ou então contingir, fazer uma contingência. Vamos aqui quantificar agora a areia. Muito simples, o critério é o mesmo, é a mesma tabela, como eu já disse, pode obter aí fazendo uma pesquisa na internet, ou mesmo disponibilizamos de forma gratuita para aqueles que estão inscritos ou para os que se inscreverem no nosso curso de medição e orçamentos de obra. Então, aqui para quantificar a areia, a fórmula é a mesma. Temos ali o volume obtido vezes o rendimento de areia por metro cúbico. Então, temos aqui este exemplo. Temos aqui o volume, multiplicamos por 12, o volume de cada pilar neste caso, e obtemos ali o volume global, que nem precisava repetir. É muito bom sempre que calcula um volume, guardar, porque será o mesmo volume que vais usar para quantificar o cimento, areia e brita. Mesmo também depois de extrair o perímetro do edifício, nunca perca esses dados, porque é com o mesmo perímetro que vais conseguir quantificar os outros materiais. Então, multiplicamos ali também, a areia é 1 metro cúbico, é 0,486 metros cúbicos por metro cúbico de betão. Então, multiplicamos, obtemos ali o resultado que é de 3,28 metros cúbicos. Então, coloquei aqui dividido por 50, mas apenas foi um erro de escrita. Não precisa dividir por nada. Caso queiras saber qual é a quantidade de caminhões, então vais ter que dividir o resultado obtido pelo volume do caminhão.
Então, vamos aqui também aprender a quantificar os varões. Para quantificar os varões de um pilar ou de uma viga é muito simples. Temos uma fórmula aqui também muito simples. Basta termos a altura do pilar ou o comprimento da viga vezes os segmentos. O que seria segmento neste caso específico? Seria ali a quantidade dos segmentos dos varões. Né? Temos os varões, por exemplo, que vão ali 3 fileiras, né, de armadura. Aliás, pilares que vão ali 3 fileiras de armadura, de 4, de 6. Então, são esses segmentos que são referidos aqui. Então, multiplica a altura pelos segmentos e divide por 5,8. O que é 5,8? É o comprimento total de um varão. Então, a partir dessa fórmula, basta dizer a fórmula, vai obter aí os resultados. Então, temos aqui o exemplo prático. Temos o nosso pilar, que é de 5 metros, poderia ser diferente, vezes 6, porque o nosso pilar aqui leva 6 varões, e dividimos por 5,8 e obtemos o resultado de 5,17 e arredondamos para 6 varões. Após isso, multiplicamos pela quantidade dos pilares e obtemos aí o resultado total de varões, que é 72. Quantificação de estribos. Como é que a gente sabe o número de estribos? É muito simples, muito simples. Basta pegar a quantidade, ou então basta pegar a altura do pilar, caso seja viga, o comprimento da viga, e dividir pelo espaçamento dos estribos. Atenção, este espaçamento é dado pelo cálculo estrutural. Então, estes resultados você vai obter após fazer o cálculo estrutural, seja os cálculos manuais ou seja usando um software como CIP e BERIC, entre outros. Está disponível também no nosso programa de cursos, temos lá o curso do CIP-CAD. Então, muito simples, pegamos aqui o exemplo prático, temos 5 metros de altura e adotamos aqui um espaçamento entre estribos de 15 centímetros. Então, por pilar temos ali 33 estribos. Multiplicamos por 12, que é a quantidade de pilares, e obtemos um resultado total de estribos de 346. Atenção, nunca se esqueça de fazer contingência. Então, esta foi a nossa dica sobre medição. A partir destas dicas, quem assimilou já sabe quantificar blocos, já sabe quantificar cimento no betão, já sabe quantificar areia, já sabe quantificar varões e já sabe quantificar estribos. Fique ligado aqui ao nosso canal para não perder mais dicas do gênero. E não se esqueça, inscreva-se no nosso curso para ter mais informações muito detalhadas sobre medição e orçamento. Fique bem e até a próxima.